muitos países precisando de pessoas para pregar o evangelho lá. Nós precisamos investir mais aí do que ficar brigando por posição, por denominação, ficar brigando e dividindo aí as denominações que estão pregando o evangelho juntas nos mesmos lugares. Vamos deixar então a disputa denominacional e vamos correr para os lugares onde não se ouviu ainda o evangelho. Vamos empregar todos os nossos esforços para levar a palavra de Deus onde ainda não chegou a palavra de Deus. Isso é que é o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Então esta primeira maneira, essa primeira posição extrema quanto à vinda de Jesus, as pessoas dizem, Jesus vai demorar muito ainda. Até nós pregarmos aí no mundo inteiro. Outros dizem, não, mas ainda falta acontecer muita coisa e tal. Então são pessoas que ainda não acordaram para a urgência, não acordaram para o viver real da vinda de Jesus, não acordaram ainda para os sinais que estão aí patentes, estão claros à vista de qualquer um, que são sinais preditos por Jesus para a sua vinda. E qual a outra posição? Se são duas, qual a outra posição extrema sobre a vinda de Jesus? A outra posição relaciona-se com aqueles que, mediante especulações, tentam decifrar o dia da vinda de Jesus, contrariando então o ensino da palavra de Deus. Então são as seitas, as heresias que surgem aí, afirmando que Jesus vem tal dia, que Jesus vem tal ano, e vão chutando aí. São pessoas que vão aparecendo e vão deduzindo, lendo a Bíblia e deduzindo a vinda de Jesus, sendo que lendo a Bíblia eles deviam descobrir que está escrito lá que o dia, a hora, ninguém sabe, só Deus sabe. Então são pessoas que estão confundindo as pessoas, que estão confundindo mais do que explicando. Ao invés de pregarem a imediata vinda de Jesus e fazer com que as pessoas orem, leiam a Bíblia, preguem a palavra, evangelizem, ganhem almas, ao invés de fazer isso, ficam marcando datas, e aí as pessoas se desesperam, esquecem até da vida, esquecem de fazer a obra de Deus e vão se preocupar com essa vinda, com essa data que marcaram. Isso já aconteceu várias vezes, essas seitas, essas heresias que surgiram, marcarem datas, e nunca aconteceu. Aí, como o adventismo, como o mormonismo, como aí os testemunhos de Jeová e várias outras seitas já marcaram a vinda de Jesus e não aconteceu nada. Gente que vendeu casa, tirou os filhos do colégio, abandonaram emprego, largaram tudo, pensando aí que a revelação, a dita revelação, estava certa. E era tudo falso, era tudo mentira. Então, deixe disso, leia a Bíblia e olhe. Lá está escrito que o dia, a hora, só Deus sabe. Não vai dizer para ninguém, não. Fique preparado, fique fazendo a obra, fique pronto, esperando a qualquer momento a vinda de Jesus. Pode ser hoje, pode ser agora. Então, como vivem aqueles que se descuidam aí? Vivem como as virgens loucas, e chegam inclusive a escarnecer da palavra de Deus. Veja segundo livro de Pedro aí, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12. E você vai ver esses falsos mestres, esses falsos ensinos fazem com que as pessoas vivam aí como aquelas virgens loucas, que eram 10 virgens que estavam ali para ir ao casamento, e 5 eram loucas e 5 prudentes. 5 tinham azeite nas suas lâmpadas, porque o casamento seria à noite, elas tinham que acompanhar o cortejo, e não acompanhava sem uma luz, sem uma lâmpada. E 5 eram loucas porque não levaram azeite suficiente. O azeite acabou, o noivo chegou, elas estavam sem azeite. E perderam então as bodas, perderam a festa, perderam o casamento. Então essas pessoas estão aí, sem azeite, ou seja, sem o Espírito Santo. Pode ver essas seitas, eles não são batizados com o Espírito Santo. Eles não recebem o batismo com o Espírito Santo, porque o mundo não pode receber. Porque as pessoas ímpias, as pessoas que não aceitaram Jesus realmente como Senhor e Salvador, não recebem. Você quer ver quem é seita? É fácil. Veja, quem não recebeu o batismo com o Espírito Santo, essa igreja é uma falsa igreja.
Se todas as igrejas, se todas as denominações que aceitaram realmente a Jesus como Senhor e Salvador, segundo a palavra de Deus, estão por aí, estão recebendo o batismo com o Espírito Santo, estão pregando o Evangelho no poder, na unção do Espírito Santo, por que essas aí não recebem o batismo com o Espírito Santo? Porque não podem receber. Porque o Evangelho deles é um Evangelho falso. A pregação deles é falsa. Acorde para isso. E muitos estão por aí, não recebem, mas imitam. Ficam ensinando as pessoas a falar em outra língua diferente. Isso não é de Deus. O batismo com o Espírito Santo vem do céu, vem de Deus, diretamente de Deus. Ninguém ensina ninguém a falar em línguas. Ele ora, está ali, e de repente ele começa a falar. E o Espírito Santo fala do jeito que ele quer, e não do jeito que a pessoa quer. Isso não é língua aprendida. Então tome cuidado, você saiba discernir isso. Então quando será a vinda de Jesus? À luz do ensino de Cristo e dos apóstolos? Desse dia e hora somente Deus sabe. Veja Marcos, capítulo 13, versículo 32 e 33. Segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Então pode acontecer a qualquer momento. Saiba disso. Então a segunda vinda de Cristo é a vitória da redenção. O que é essa palavra redenção? Vem da palavra o quê? Redimir. O que é redimir? É um termo que implica resgate, compra. Seu uso era muito comum entre o povo de Israel. Você pode ver, por exemplo, lá na história de Ruth, né? Pode ver também Jeremias falando sobre um documento que era feito da compra, né? Pode ver lá em Deuteronômio, pode ver em Levítico capítulo 25, um parente comprando seus parentes, né? E a terra que eles trabalhavam nela. Então, fala do ano do jubileu. Então, leia Levítico 25, você vai aprender sobre essa compra, esse remir ou redimir. Então, Jesus veio o quê? Ele nos comprou. E ele pagou o quê? Por nós? O seu sangue derramado na cruz do Calvário. O maior preço que poderia haver. Nós fomos comprados, e foi pago. O sacrifício foi feito. Você foi adquirido, foi comprado. E existe prova. A mão de Jesus está lá furada. O peito, os pés, está lá, está furado. É prova, é documento. É legítima essa compra. Você foi comprado. Você tem dono. Não pense que você é dono da sua vida, que pode fazer o que quiser. Esteja pronto para na hora que o dono vier buscar você. Jesus é seu dono. Esteja certo disso. O que acontecerá em nosso corpo físico na segunda vinda de Jesus? Nosso corpo mortal, esse corpo nosso, está destinado à morte, por causa daquilo que o sujeitou no passado, o pecado. Esse corpo envelhece. Tem muita gente pregando aí, vem para minha igreja que você nunca mais vai ficar doente e tudo. Isso não existe, o corpo envelhece, as células vão fazendo cópias umas das outras e as cópias vão ficando mais fracas. E o corpo vai envelhecendo. E o ser humano, então, foi destinado a morrer. Não pense que você vai escapar disso. Então o que acontece? Esse corpo mortal vai ser revestido de imortalidade. Então, na hora que Jesus vier, no momento, no abrir e fechar de olhos, quer dizer, muito mais rápido que isso, nosso corpo será transformado de corpo mortal para corpo imortal. De corpo terrestre, feito do pó da terra, vai ser transformado em corpo celeste, para viver no céu. Corpo terrestre não vive no céu. Jesus foi para o céu, mas ele ressuscitou num corpo imortal, num corpo celeste, num corpo glorioso. Então, lá o corpo é diferente, não é como o nosso aqui. A Jesus, no seu corpo que tem hoje, ele pode vir e aparecer com o corpo dele aqui na terra, nós olharmos e vermos. Mas aquele corpo é um corpo diferente do nosso. Então, nós seremos semelhantes
a Ele, a este corpo glorificado de Jesus, esse corpo ressurreto. Então, no dia do arrebatamento, quando Jesus vier, os mortos serão transformados, vem o corpo, pega aí um átomo que seja, o corpo é transformado, eles ressuscitam, e imediatamente quem estiver vivo, se nós estivermos vivos naquele dia, nosso corpo será transformado num corpo, então, incorruptível, imortal, um corpo celestial. Então o apóstolo Paulo explica isso, você leia a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Então nosso corpo vai ser revestido de imortalidade. E assim estaremos então para sempre com o Senhor. De que nós desfrutaremos aí no arrebatamento? Da vitória completa da redenção. Será o glorioso desfecho de havermos sido então resgatados